De novo aqui na casa, né? Pois é, que bom estar aqui novamente, né? E para essa noite, para um tema tão polêmico, né? Não é fácil não, hein? Vamos lá, pastor, o que que te atraiu nesse tema em específico? Bom, Magnus, eu posso ler só um versículo, sabe por quê? Fazer o que você quiser, Porque... cara. Fica à vontade. Porque, na verdade, assim, para mim, escatologia, ela é a nossa esperança, é a minha esperança. Foi assim que eu comecei a ter um interesse mais profundo pela escatologia. Certo. E tem um versículo da Bíblia que Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo número 4, e no verso número 16, que diz assim, e vai resumir isso, que a sua pergunta, né? Ele diz assim, ó, por isso nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior ele se corrompa, o homem interior, contudo, ele se renova a cada dia. Ele diz mais assim, ó, nós não atentamos às coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que nós vemos são temporais, e as coisas que nós não vemos, elas são eternas. Para mim, quando eu comecei a entender um pouco de escatologia, cada vez que eu entendia um pouco mais, cada vez que eu lia, cada vez que eu ia conhecendo, porque escatologia é maravilhoso, porque a Bíblia inteira ela é escatológica, né? Sim, porque quando você estuda escatologia e o fim das coisas, você vai encontrar coisas escritas lá no Antigo Testamento, coisas que Jesus falou, coisa que Paulo escreveu, coisa que João escreveu lá em Apocalipse. Então, quando você junta, você vê que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. E não necessariamente, é evidente que você tem livros que você vai ter que necessário se aprofundar e fazer algumas aulas com pessoas que entendem muito, mas quando você começa a entender e você começa a ler, você vê que a escatologia ela está desde o princípio até o fim da Bíblia. Então, quando você começa a ver tudo isso, é como se as coisas começam a se juntar e se quebra-cabeça, e você vai vendo que cada dia mais a Bíblia não mente. E esse eu acho que é o grande fator que para mim era muito importante, porque como eu fui uma pessoa, filho meio de colono, que veio para a cidade, você sabe que o negócio é trabalhar, é levantar de manhã, trabalhar, e se você quer ter um futuro, você tem que trabalhar e estudar, não é assim que a gente aprende? Com certeza, a gente aprende desse jeito. Então eu fui assim desde um princípio, e eu tive um encontro com Deus já na minha maturidade, depois dos meus 20 anos, né? Então, quando eu fui ter um encontro com Deus, eu já trabalhava, já tinha a minha empresa, já era uma pessoa praticamente realizada financeiramente no meu trabalho, reconhecido pelas pessoas. Então, só que dentro de mim havia um vazio muito grande. Então, quando eu tive esse encontro com Jesus, que muitas pessoas têm, assim como a pastora contou a história dela aqui, porque eu assisti, né? Ela contou fatores assim tão tremendos da vida dela. Eu comecei a ler a Bíblia, porque para mim era tudo muito racional. Então, quando eu comecei a entender a escatologia e eu vi que a palavra profética, a Bíblia, ela é uma profecia a se cumprir e que desde a nossa criação até o fim de todas as coisas estão aqui escritos, pré-determinados, e de uma certa forma, na metade de uma história, se eu pudesse introduzir aqui para você, Magnus, eu dizia assim: pensa, para você entender escatologia, isso é algo meu, tá? Fica à vontade. Assim, você começa o teu ano de 2025, correto? Você faz vários planos, não é assim? Você fala, mês de janeiro eu vou fazer isso, mês de fevereiro tal coisa, aqui no guarda-volume você planejou tudo isso, já está com mais projetos. Então, você planeja o teu ano. Então, vamos dizer que na Bíblia, um ano da tua vida na Bíblia, ele está já em julho, junho. Entendi. Você está entendendo o que eu quero dizer? Uhum. Então, vamos dizer que no plano redentor, o plano do fim, na minha concepção, olhando toda a história, é como se nós já estivéssemos no meio da história. Entendi. Então, é como se você tivesse parado agora no teu... porque a Bíblia fala que a hora ninguém sabe, isso é uma verdade, só o Pai sabe, né? Mas, lendo toda a história e juntando todos esse quebra-cabeça histórico que existe, isso que me atraiu muito, porque como eu era uma pessoa muito racional, quando eu vi
as profecias lá do Antigo Testamento se cumprindo completamente com datas, com fatores históricos que realmente estão na história, como os impérios, os governos que tiveram anteriores, até chegar aos Romanos. Isso eu falei, meu Deus, isso aqui é algo real? Então aí quando você olha lá na frente, dizendo, cara, que as coisas que irão acontecer, elas estão aqui escritas, então é isso que Paulo escreve. Que você pode passar por dificuldade, você pode estar num momento muito difícil da tua vida, mas você não desfalece. Pode ser que teu homem exterior, cara, esteja morrendo, porque tem momento na nossa vida que é difícil, você sabe disso. Com certeza. Você sabe, cara, que você passa tribulação no teu casamento, é problema com os filhos, é problema no teu trabalho, é teu problema emocional, que às vezes, cara, acontece coisas que você não consegue entender de onde vem, é uma doença que vem. Que isso é o teu corpo que tá aqui, o que tá te ligando com esse mundo, cara, que tá te matando. Só que o que acontece? Quando você tem certeza da onde você vai chegar é diferente. É isso aí. Aí é diferente. Porque assim, você tá no mês, nós estamos acabando o mês de janeiro. Você não sabe se você vai chegar no mês de dezembro, correto ou não? Você não sabe nem se vai chegar até amanhã. Agora, quando você tem... Cara, mas quando você tem alguém que tá te dizendo que mesmo que você desfaleça, tem um homem interior que se renove. E que mesmo que esse homem que está aí fora pode descer 7 palmos embaixo da terra, mas o que está aqui dentro tem um destino que só você pode dar, aí é diferente. Por isso que a gente não desfalece. Então foi isso que me atraiu na escatologia, entender a escatologia. Porque a escatologia, para mim, é uma base da minha fé. Eu tenho a certeza de onde que eu quero chegar. Legal. É isso aí. Pastor, como a gente tem um público que não é 100% cristão, né? Não sei, mas acho que tem, a grande maioria é cristão, mas eu acredito que por a gente ter um podcast que fala sobre todos os assuntos, tem pessoas que não são tão ligadas à religião assim. O estudo da escatologia, né? A gente vai falar um pouco para depois a gente se adentrar diretamente no bate-papo. É especificamente relacionado ao fim dos tempos mesmo? Sim, porque na verdade, escatos é uma palavra que vem do grego, né? Uhum. Que seria fim, extremo. Logia, estudo. Então seria o estudo do fim, né? As pessoas relacionam muito a escatologia ao Apocalipse, que na verdade não. O Apocalipse, que também é uma palavra grega, que é Apocalipse, que é a revelação, né? Então assim, enquanto que a escatologia estuda as coisas do fim, o Apocalipse ele traz uma revelação de uma pessoa, de uma visão que ele teve, que é de João, ele vê, então ele escreve, transcreve o que ele viu, trazendo uma revelação dos acontecimentos. Mas esses acontecimentos que João escreve em Apocalipse, eles já estavam todos escritos durante toda a Bíblia. Entendi. Por isso que quando você estuda o livro de Daniel, eles falam que Daniel é o livro do Apocalipse do Antigo Testamento. Porque ele descreve acontecimentos históricos que são fundamentais para você entender que se cumpriu e a parte que falta se cumprir. E essa parte que falta se cumprir, ela está em várias passagens das cartas de Paulo, do próprio Jesus, ali nos evangelhos, mas a revelação do Apocalipse, que é dado por João, ele traz detalhadamente numa figura de linguagem que ele entendia naquele momento, da visão que ele tinha, mas que quando você entende o que está escrito, ela relata exatamente tudo o que vai acontecer. E é isso que nos enche de fé e esperança e